temos tido a alegria de ter conosco o pastor Wagner Amaral, que já é bem conhecido dos irmãos, já esteve conosco em outras oportunidades e tem sido um servo do Senhor, usado por Deus para bom ensino da sua palavra. É um amigo nosso. O pastor Wagner já trabalhou nessa igreja quando esteve no Seminário Batista. Ele se formou no ano de 96, está em São Paulo há 15 anos, mas está de mudança para Manaus. Deus tem dirigido sua família para trabalhar em Manaus já a partir do segundo semestre. Tivemos a alegria de ter ele, a Yumi, cantando em nosso casamento, e isso já faz alguns anos. Né? Pastor Wagner, chega aqui, nossa alegria de poder tê-lo em nossa conferência. Deus abençoe. Fazem alguns anos eu tinha cabelo, era magro, que dava dó. Inclusive, no semanário que eu percebi aí, foi distribuído, tem uma foto minha antiga. Você dá para ver que era antiga por várias razões, entre elas o computador que estava no fundo. Não vou dizer que tinha cabelo não, porque eu raspo o que eu quero. Mas é um prazer estar com os irmãos. Dormiram bem? Que bom. Se não, que bom também. A música que nós cantamos, por último, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos compartilhar. Se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Isso porque a gente está debaixo de um subtema. O subtema é quebrando a barreira da alienação. Esta expressão, esta palavra, alienação, ela carrega consigo outros termos. Carrega implicações. Indiferença, mornidão, superficialidade e assim por diante. Parece-nos que a estratégia de Satanás, ao longo da história, principalmente no que diz respeito à igreja, ela se resume em duas ações. Esta é a impressão que temos. Duas ações. A primeira é perseguição, como acabamos de considerar há pouco, através até mesmo da nossa oração. Perseguição. Então parece que esta é a primeira estratégia dele. Perseguição no sentido de evitar que o Evangelho seja propagado e evitar que a igreja do Senhor, como aquela que revela a sabedoria do Senhor, como Paulo coloca aos Efésios, capítulo 3, se estabeleça. Então, enquanto ela não está estabelecida, parece que em determinado local, parece que a estratégia é perseguir. Perseguir para evitar que ela seja estabelecida e saia salvando pessoas. Mas depois que a igreja é estabelecida, e isto tem acontecido ao longo dos anos, ele vem com uma segunda ação que revela a sua outra estratégia, que é a alienação. Bom, já está estabelecido, não adiantou muito a perseguição, aconteceu de todo jeito, então agora vamos tentar fazer com que a igreja seja alienada. E meus irmãos, é claro que nós devemos, e como fizemos agora, e devemos mesmo, somos até chamados a isto, somos exortados a isto biblicamente. Nós devemos orar, até mesmo como diz Paulo, pensando no ideal para que a paz se estabeleça, para que o Evangelho seja promulgado. Mas quando nós consideramos essas estratégias, às vezes dá vontade de não orar. Às vezes dá vontade de não orar para que a igreja em determinado local deixe de ser perseguida. Quando nós contemplamos a igreja do Senhor,
em uma região, em um país como o nosso, onde a paz impera, pelo menos em comparação com estas outras regiões onde o Evangelho é perseguido, quando nós consideramos a igreja em paz, podendo pregar, se reunir, comprar Bíblia à vontade, de tudo que é versão, de tudo que é capa, de tudo que é aplicação, de todo tipo de comentário, quando nós contemplamos a igreja desta forma, às vezes dá vontade de não orar e talvez até a oração seja diferente. Senhor, continue fazendo com que a igreja seja perseguida lá, porque pelo menos parece que assim as pessoas que a compõem serão fiéis ao Senhor. Não estou dizendo com isso que devemos deixar de orar. Como eu disse antes, somos exortados biblicamente a orar pela igreja, para que a paz se estabeleça e o Evangelho seja pregado. Mas estou dizendo que quando contemplamos a igreja dentro desta paz e permissão para que o Evangelho, para que ela exista, para que ela se reúna como nós nos reunimos aqui, às vezes percebemos que a estratégia da alienação é mais bem sucedida do que a estratégia da perseguição. Fazer a igreja ficar alienada, olhando para cima e ver o tempo passar, e as coisas continuam do mesmo jeito. Pois bem, para tratar sobre isto, eu quero falar sobre a estratégia para a mudança e gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Leremos os versículos 19 a 27. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. E vamos então trabalhar esse texto considerando esta estratégia para a mudança, tentando enxergar a lógica, uma possível lógica aqui do autor, que é Tiago. Tiago 1, 19 a 27. E mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos debruçarmos diante da Tua Palavra neste momento e ajuda-nos a assumirmos uma atitude humilde diante do Senhor. Isto é, que ao contemplarmos a Tua Palavra e examinarmos a nossa vida, que a submissão se estabeleça, fazendo com que a vontade do Senhor impere no meu pensar, no meu falar e no meu agir. Então ajude-nos para que a atenção à Tua vontade, à Tua palavra, seja a única coisa que ocupe a nossa mente durante estes minutos. Em nome de Jesus. Nós vimos
dessas noites, principalmente na noite de ontem, que tudo começa com conversão, que é necessário a conversão. Arrependimento, mudança de mente e então mudança de direção. Isto está implícito na ideia da salvação. Você está caminhando numa direção, a pessoa caminha numa direção, de repente, em algum momento em sua vida, ela se arrepende. Isto é, diante de algo contemplado, diante de algo que é realizado, como observaremos aqui, ela muda de mente. Diante daquela informação, daquela revelação, ela muda de mente. E ao mudar de mente, ela converge para Cristo. Ela muda de direção. Isso é conversão, convergir. Então ela vem nessa direção, de repente, naquele momento, ela para e, mudando de mente, ela converge para o outro lado. E isso implica, isso revela e é fundamental para a transformação, para a mudança na vida da pessoa. Há uma mudança no caráter e na ação de todo homem salvo. E não há opção para isso. É isso que devemos nos atentar. Sempre quando falamos sobre estas coisas, nós devemos prestar atenção à forma, às ênfases e às vezes até aos detalhes que os autores das Escrituras, guiados pelo Espírito do Senhor, nos mostram. E geralmente algumas expressões como todo, a palavra, a expressão todo, quando fala do homem acerca da salvação, revela isso. Não há opção. Há uma mudança no caráter e na ação de todo homem salvo, de toda pessoa salva, verdadeiramente salva, transformando-a em uma pessoa sábia e segura. Essa é a ideia. É por isso que nós vemos repetidamente autores, cada um à sua maneira, falando sobre estabilidade, sobre não ser menino, sobre maturidade, sobre sabedoria, sobre enxergar as coisas. Porque isto é o que tem que acontecer e acontece com aquele que verdadeiramente é alcançado pela salvação. Por exemplo, nós encontramos nos escritos de Paulo, como em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo dizendo que Deus separa no meio do seu povo pessoas para serem líderes, e Ele capacita estas pessoas com o objetivo de que estas pessoas trabalhem para o aperfeiçoamento dos santos. Isso está lá em Efésios 4, versículo 11 em diante. E aí, qual é o objetivo? Para que estes santos, que somos todos nós, incluindo a própria liderança, para que ela precisa ser aperfeiçoada? Para que ela sirva ao Senhor, para que ela adore ao Senhor, como nós cantamos, adore ao Senhor através daquilo que ela é e daquilo que ela faz, como consequência daquilo que ela é. E qual é o objetivo disso? Qual é o resultado disso que Paulo mostra ali? Para que toda a igreja, para que todas as pessoas que são igreja sejam edificadas. E quando a igreja é edificada, isto acontece, em primeiro lugar, glorificando ao Senhor e fazendo com que nós sejamos perfeitos. E Paulo enfatiza isso depois ainda. Aqui, eu estou usando Paulo só como exemplo para iniciar essa nossa conversa acerca do texto que vamos ver. Paulo diz logo depois de falar o ideal, ele diz ainda para que não mais sejamos como meninos, levados pelo vento e assim por diante, para que não sejamos instáveis, para que não sejamos superficiais, para que não sejamos alienados. Essa é a ideia. É isso que
mudança no caráter e na ação de toda pessoa salva, transformando esta pessoa paulatinamente, transformando essa pessoa numa pessoa sábia, madura e, portanto, segura, equilibrada, estável. E Deus estabelece uma estratégia para que esta mudança, para que esta sabedoria seja alcançada. Que mudança é esta? E qual é a estratégia divina? É isso que eu quero dizer com vocês. Então vamos lá. Os juniores, hoje à noite, eles vão se dar bem, né? Você falou que tem lá um espaço de 4 pontos. Hoje eu falei, parece que eu sabia. A mensagem hoje à noite tem 4 pontos. Então, e vai ser fácil, só vai ter 4 pontos, mais nada. Então, não tem como dizer nada. Mas a de hoje de manhã é diferente. Então, esta mudança é uma aplicação da salvação. Olha o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É uma mudança, esta mudança é uma aplicação da salvação implantada em nós com palavra, com a palavra do Senhor. Algo que foi feito. O que tem que chamar a nossa atenção aqui é isso. Algo que foi feito. Não é algo inato. Não é algo que nasce do homem, ou que o próprio homem conquista, mas sim, como diz Tiago, algo implantado, algo colocado em nós. A própria palavra que traz com ela o que é necessário para a mudança necessária. Nós temos que ter cuidado quando falamos da palavra do Senhor, e no nosso meio é fácil também isto acontecer, para não sermos bibliólatras. Nós temos que ter esse cuidado. Quando falamos da palavra, e da palavra que é, como vamos observar agora, operosa, a palavra que tem poder, a palavra que transforma, nós temos que ter cuidado para não interpretarmos isso equivocadamente, ignorando a pessoa de Deus por meio do Espírito Santo. O que Tiago está mostrando aqui, assim como os demais autores das Escrituras, é que o Espírito Santo, isso está implícito, o Espírito Santo, que é aquele que guiou os autores das Escrituras a escrever exatamente o que ele queria. Então, o Espírito Santo, que é o verdadeiro editor das Escrituras, da revelação, ele também é aquele que dá iluminação. Quer dizer, ele é aquele que dá entendimento acerca daquilo que ele revelou. Não há transformação e mudança por meio da palavra sem a ação do Espírito Santo. É comum, por exemplo, nós ouvirmos ou até termos conferências ou coisas semelhantes com o tema a suficiência da palavra. E nós entendemos o que está sendo falado, porque normalmente está implícito ali a ação do Espírito Santo. Mas às vezes, talvez seja necessário, em alguns momentos, nós especificarmos isso. A suficiência da palavra por meio do Espírito Santo, ou a suficiência do Espírito Santo através da palavra. Porque não há essa transformação, essa mudança, sem a ação do Espírito. Não adianta pegar as Escrituras e simplesmente decorar textos e repetir ou citar esses textos em determinados momentos. Não adianta pegar esse livro e abrir um determinado texto e colocar em nossa casa a Bíblia aberta naquele texto, ou no nosso serviço, ou na nossa loja, ou em qualquer lugar, na expectativa de que aquele livro aberto naquela página, naquele texto em especial, vai trará fluidos espirituais, sobrenaturais, que vai proteger o ambiente, tirando uma olhada ou coisa semelhante. Isso simplesmente não acontece. Porque, como ele está dizendo, esta palavra, para causar mudança, para fazer a diferença, ela precisa estar implantada em nós.
colocar lá em cima da estante, lá em cima do púlpito, lá em algum